This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? 13 de janeiro de 2022. Gente, hoje vamos falar sobre semelhança. Vamos continuar, né, dentro do nosso cronograma, no nosso primeiro conteúdo de análise dimensional e semelhança. Então, na aula passada, por meio do teorema de Pi, a gente aprendeu como determinar esses grupos Pi, que são esses grupos adimensionais. Eu vou falar hoje de alguns números adimensionais, grupos adimensionais importantes da mecânica dos fluidos, e vamos aplicar, finalmente, esses grupos adimensionais. Por isso eu falei e reforço o quão é importante, né, a gente treinar a criação desses grupos adimensionais, ter aquele passo a passo em mente. Eu vou dar uma reforçada hoje, porque a gente aplica isso no estudo de semelhança, que é o nosso conteúdo de hoje. Na aula da semana que vem, a gente já começa o nosso segundo conteúdo, que é escoamento interno viscoso, e assim por diante, até cumprir, né, a nossa meta, o nosso cronograma, o que é planejado para o nosso plano de ensino da disciplina. Só reforçando, tem pré-aula, tem lista já de exercício desse conteúdo. Como eu disse, é bem importante a gente treinar. Essa lista está bem bonitinha, se vocês olharem lá, está toda gabaritada, né? Está a lista, a resposta final, então já dá para vocês, na proporção que forem fazendo, ir verificando também a resposta. Então, deem uma olhadinha. Tanto essa aula também de hoje, eu acredito que já esteja lá, e as aulas seguintes também. Então, olhem, não deixem para acumular assunto, como eu disse. Dia 10 já é a nossa prova, né? 10 de fevereiro. Então, vai passar rápido, como foram nas outras unidades também, para a gente concluir esse nosso semestre 2021.2. Até 2021.1 aqui, mas é ponto 2, eu sempre me atrapalho. E vamos lá. Vou fazer uma revisão, né? Como eu disse, esses assuntos eles se relacionam, então eu vou fazer uma revisão do que a gente falou na aula passada, né? Falamos do sistema MLT e FLT, falamos que qualquer grandeza física ela pode ser descrita em função das suas dimensões. A gente tem as grandezas principais, e aqui na disciplina a gente trata, né, como grandeza principal a massa, o comprimento e o tempo, né? Todas as outras grandezas são grandezas derivadas, são dimensões, um conjunto de dimensões fundamentais, né, que são as primárias, combinadas de alguma forma, multiplicando, dividindo, para formar aquela grandeza derivada. Então, a gente vai usar, como eu disse, na proporção que a gente for fazendo, eu espero que já comece a ficar fixo essas dimensões dessas variáveis. Por isso que eu reforço a importância de vocês treinarem, fazerem bastante a lista 2, porque vocês vão ver que a gente vai precisar criar esse grupo adimensional de forma bem coerente para poder aplicá-lo. Não é só criar o grupo adimensional, não é só encontrar quem é A, B e C das variáveis, os expoentes das variáveis base. A gente precisa, né, criar um grupo adimensional conciso, coerente, para poder aplicá-lo. E aqui estão algumas dimensões de algumas variáveis. Só são essas, professora? Vocês podem me perguntar. Não, a gente pode trabalhar com qualquer variável, a gente vai precisar compreender qual é a sua dimensão. Não tem problema se a gente lembrar logo da unidade, para depois lembrar da dimensão, né? Lembra da unidade e converte ali para a dimensão. Não tem problema. O que é importante é a gente não errar nenhum expoente, né? Seja ele aí positivo ou negativo. E a análise dimensional, né? O nosso objetivo que a gente fez na aula passada foi reduzir o número, a complexidade de N variáveis de um fenômeno por meio da compactação. Compactação essa por meio da dimensão dessas variáveis. Então, usando o sistema MLT ou o sistema FLT, né, já disse da minha preferência pelo sistema MLT, a gente consegue fazer essa compactação e criar os números adimensionais. Lembrando que a gente vai usar o teorema Pi, né, que a gente precisa conhecer quem são as variáveis independentes e a variável dependente e seguir aquele passo a passo. Né? Não tem gente para onde correr, é um passo a passo, a gente vai seguir ele fielmente para poder encontrar corretamente um grupo adimensional. Eu vou só reforçar quais são esses passos.
porque a gente vai fazer hoje também, a gente vai usar números adimensionais já existentes, como a gente vai criar também os adimensionais para um determinado fenômeno. Mas o primeiro passo é listar, é interpretar. Então, eu sempre falo com vocês, pessoal, a interpretação da questão é a chave. Muitas vezes, o número adimensional não vai estar ali. Olha, X variável depende de Y, Z, W, A, B. Não, não vai estar tão claro. A gente vai ter que interpretar a questão, ver quais são as variáveis que vão influenciar o fenômeno. Passo 1. Passo 2, né? Escolher um conjunto de dimensões, se a gente vai trabalhar tudo no MLT ou no FLT. Passo 3, listar as dimensões primárias, ou seja, daquele conjunto de variáveis, eu tenho quantas dimensões? Né? No mínimo 2, no máximo 3. Né? É impossível a gente ter um fenômeno que só tenha uma variável, ou M, ou L, ou T. A gente vai ter aí no mínimo 2, no máximo 3. Determinar o número de grupos adimensionais que vão caracterizar aquele fenômeno, né? Como? Fazendo o número de variáveis menos o número de dimensões que contém naquelas variáveis. Passo 5, né? Escolher as bases. A gente fez isso na aula passada, né? Escolheu a base. Existe um critério que o número de bases vai ser igual a M também, que é o número de dimensões que possui aquele conjunto de variáveis. E eu criei um 5.1, né, que é como não errar. Né? Então, é bem importante para a gente escolher como variável base. Lembrem, as bases são aquelas que vão se repetir nos PIs e vão estar elevados àqueles expoentes que a gente quer encontrar. Né? Primeiro, evitar escolher a variável dependente, né? Se é a variável que você quer resposta, para que ela não apareça em todos os grupos adimensionais. Depois, aquele conjunto de variáveis deve apresentar todas as variáveis do fenômeno, né? Por isso que eu sempre digo, pessoal, se tem MLT, escolha uma com M, uma com L e uma com T para não ter erro. Nunca escolha duas variáveis com a mesma dimensão ou que se diferem apenas pelo expoente. E escolha, então, as variáveis mais simples. Quando a gente fez os cálculos ontem, na terça, vocês viram que é uma matemática básica ali, de mais ou menos, divisão, multiplicação. A matemática é bem simples. Então, para que vocês não fiquem dando loop em matemático, fazendo 2, 3 substituições, escolham sempre as variáveis compostas por uma ou duas dimensões. Isso vai facilitar na hora do cálculo. Gente, seguindo essas observações para escolher as bases, né, eu garanto, é muito difícil errar na hora de formar os PIs. Aí só se tiver erro de matemática, né, que a gente tem que ficar bem atento, porque depois disso a gente vai estabelecer as equações, né, adimensionais ali, igualar a MLT elevado a zero, para encontrar quem são lá os nossos expoentes que tornará aquele grupo adimensional realmente, né? Vai fazer com que todas as dimensões ali estejam elevadas a zero e seja igual a 1 resultado final daquela dimensão. E aí sim, a gente constata, né, por meio da prova, sempre provar, depois que a gente encontrar os expoentes, sempre provar se ele é realmente adimensional. E não acaba aqui, a prova é algo para que você confirme se você encontrou o adimensional corretamente. O ideal não, né? O preciso só acaba quando a gente representa. Né? Eu não me perdoe a falha de memória, eu não lembro quem foi, professora. Como é mesmo essa representação? Você encontrou os grupos PIs, encontrou os expoentes, como a gente fez naquele exercício da aula passada, né? Pi1 e Pi2. Encontrou, você vai colocar um em função do outro. Né? Tem ordem, professora? Não, eu posso botar Pi1 em função de Pi2, posso botar aqui, nesse caso, Pi2 em função de Pi1, mas eles precisam estar um em função do outro. E se eu tenho mais de um Pi, professora? Pode acontecer. A gente pode ter 4, 5, 6, 10 grupos Pis. A gente vai separar por ponto e vírgula quando a gente for descrever eles
né, representá-los. Tranquilo até aí, gente. Esse passo a passo para criar os adimensionais está ok. Ficou alguma dúvida da aula passada? Ah, professora, como é? Eu ainda estou em dúvida na hora de escolher a base. Eu não lembro direito as dimensões. Me digam aí, compartilhem comigo. Tá tranquilo? Foi fácil de pegar o conteúdo? Como foi? Me digam aí. 2 segundos do tempo precioso de vocês. Ver quem mais chegou aqui. Acho que por enquanto está tranquilo. Por enquanto. Por enquanto, tranquilo. Quem foi o Rafael que falou? Não reconheci a voz. Exatamente, foi. André colocou aí também de boa. Então, vamos lá. Tem alguns adimensionais que são importantes. Vocês lembram que na aula passada, quando a gente foi criar aquele exemplo, o primeiro exemplo que eu fiz, a gente encontrou o número de Reynolds, né? O inverso de Reynolds como um dos adimensionais. Então, pode ser que nessa criação a gente encontre alguns números adimensionais que são já, né, conhecidos, que já foram encontrados por grandes nomes da mecânica dos fluidos. Então, Reynolds é um deles, né, que diferenciou ali o regime laminar, transiente, turbulento. Número de Mach também, eu dei esse exemplo também, quando a gente tem velocidade do escoamento pela velocidade do som, né, bem utilizado para escoamento incompressível, a gente já falou do número de Mach na primeira unidade. O número de Froude também, então se a gente estiver analisando um fenômeno que é um escoamento em superfície livre, né, bem utilizado para calcular ressalto hidráulico. Assim como Reynolds classificou o escoamento interno, né, Froude foi lá e classificou o escoamento livre como crítico, subcrítico e supercrítico. Um número adimensional bem utilizado em hidráulica, estudo de condutos livres. É um número também que a gente pode encontrar, é velocidade ao quadrado dividido pela gravidade vezes o comprimento. Então, se essa for uma de nossas variáveis e a gente escolher as bases, a depender de como a gente escolha as bases, a gente pode encontrar esse número de Froude também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que em algumas situações a gente pode, para estudar a semelhança entre um sistema e outro, a gente pode já aplicar algum número adimensional já conhecido. Né? O número de Weber também, utilizado para escoamento em superfícies livres, faz a relação do número da inércia com a tensão superficial, né? Utilizado na termodinâmica, estudo de interface gás-líquido, líquido-líquido também é bem utilizado. Estou só repassando, gente, não tem um objetivo de que vocês gravem esses números adimensionais, mas é só para que vocês entendam que existem já adimensionais que a gente vai usar ou que vocês podem encontrar no momento de obter os seus grupos adimensionais. Né? Número de Euler também, né, utilizado para estudar um fenômeno chamado cavitação, que ocorre em bombas e máquinas hidráulicas, e também em fenômenos aerodinâmicos. Né? Ele fez a relação, Euler fez a relação da pressão com a inércia. Então, você tem a diferença de pressão dividido pela massa específica e a velocidade ao quadrado. Então, são números já conhecidos, de Planck também, FT2, fenômeno de transporte de calor, né? Estuda-se a convecção, então, em FT2 se estuda muito, termodinâmica estuda muito esses efeitos da transferência de calor. Fator de atrito também é um número adimensional que a gente vai usar essa unidade, se tem perda de carga, se tem carga de velocidade, vai ter perda, vai ter fator de atrito, a gente usa o fator de atrito no dimensionamento quando a gente estuda escoamento e condutos, né? Escoamento interno de fluidos viscosos. Então, são só alguns números adimensionais que são bastante utilizados dentro da mecânica dos fluidos e que a gente pode, sim, encontrá-los na proporção que a gente for criar o nosso grupo adimensional. O que depende é quais são as variáveis que são importantes para aquele fenômeno. Então, a depender da variável que a gente está analisando naquele determinado fenômeno, que, mais uma vez, eu ressalto, depende da nossa interpretação, do nosso olhar para a questão, depende se a gente descrever aquelas dimensões de forma correta, a gente pode encontrá-lo em um dos grupos adimensionais. E aí, vamos começar, né, professora? Finalmente, onde é que a gente vai usar, né, esse bendito número adimensional?
A gente vai estudar, a gente vai aplicar esses números adimensionais, esses grupos adimensionais, para o estudo de semelhança entre modelos. Né? Eu vou iniciar falando da motivação. E a motivação, vocês vão perceber que é a mesma para a criação dos grupos adimensionais. Quando eu falei na aula passada que problemas de engenharia, seja na área térmica, na área de fluidos, a gente não consegue resolver exclusivamente fazendo análise teórica, fazendo um experimento, estudando variável a variável. A gente até falou de um número bem alto, né, de 10 elevado a 4 de experimentos, que seria para um fenômeno bem simples. Bem simples, era jogar uma esfera, uma gude, que eu esqueci, biloca, acho que era esse o nome. Aí era jogar uma gude num fluido, ele escoar, a gente precisaria de 10 mil experimentos para entender aquilo, ou seja, muito trabalho experimental, ou seja, muito tempo, dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então, a motivação é a mesma para esse estudo de semelhança, onde a gente vai aplicar os adimensionais. Né? A gente vai usar esses parâmetros adimensionais, né? Vai poder, por meio deles, realizar um ensaio em modelos, em escalas diferentes, usando fluidos diferentes, e assim transpor o resultado. Né? Quando eu falei, a gente não vai fazer nada em uma escala já de chão de fábrica, não, a gente vai para uma escala laboratorial, depois vai para a escala piloto, depois vai para a escala real. Né? O que a gente está falando é justamente dessa transposição do resultado, né, de um modelo para um protótipo. E para que isso ocorra de forma satisfatória, com o menor número de erro possível, precisa existir semelhança entre esses sistemas. Né? A gente precisa, primeiro, viabilizar a condição de operação daquele protótipo. E a gente faz por meio de túneis de vento, né? Isso vai garantir que a gente gaste menos tempo, gaste menos dinheiro. A gente pode utilizar também fluidos diferentes. A gente pode extrapolar resultados. Eu posso trabalhar com um modelo reduzido ou um modelo expandido. E assim, a gente alcança como eu posso dizer, a gente alcança uma satisfação dentro da engenharia, dentro da ciência, de se trabalhar, né? Trabalhar experimentalmente, é como um exemplo dos túneis de vento, né? O túnel de vento que trabalha ali com réplicas reduzidas, para entender aquele comportamento. Eu lembro de um exemplo também bem interessante na época do meu doutorado, que eu trabalhava com líquido iônico. Né? Líquido iônico é um tipo de solvente, é um solvente caro, utilizado na indústria de petróleo. A gente fazia, o meu tema era a produção de biodiesel, utilizando biocatalisadores. E a gente saiu de um reator batelada, né? Um reator em que existia assim um tempo, ele ficava ali, fazia a reação, parava a reação, fazia análise dos produtos, e depois a gente foi para um reator contínuo. Né? Um reator contínuo com catalisador tem todo um outro diferencial, influência de variáveis. Então, para se aplicar aquilo ali a um outro tipo de reator que era o contínuo, onde ia usar esse líquido iônico que era muito caro, primeiro a gente fez todos os testes, testou todas as condições, usando um fluido mais barato, claro, de uma viscosidade diferente, para entender aquele comportamento e depois, sim, transpor esses resultados de como aconteceria já numa melhor condição para um fluido X estudado antes e transpor, prever como ele se comportaria com o líquido iônico. Né? Então, só um exemplo que eu tive um contato em que o estudo de semelhança entre modelos, né, modelos em escalas diferentes, utilizando fluidos diferentes, pode ser aplicado e foi real. Então, uma prova social, né? E tem muitos outros exemplos, né? Como eu disse, túneis aerodinâmicos, hidrodinâmicos, estudo de escoamento em condutos de diferentes diâmetros, diferentes rugosidades, onde o fluido se comportaria de uma forma, né, diferente, a depender do fluido, a depender da temperatura, que a gente sabe que influencia também essas variáveis. Estruturas hidráulicas livres, né? Um exemplo até que eu
consegui também ver de perto, foi o canal, né, em Belo Monte. Então, eu consegui ver um vídeo que explicava, né, não tive presente, mas tive acesso, que fazia justamente aquele caminho, aquele percurso do fluido do rio em um canal de mais de 20 quilômetros, a distância de 20 metros de uma margem para outra, até o reservatório da Casa de Força Principal. Então, teve-se ali estudo de semelhança para poder prever como seria aquele comportamento. Claro, a gente está falando também de outras variáveis do rio, das secas, das enchentes, mas previa toda a parte de ressalto hidráulico, né, de problemas que poderiam existir naquela estrutura livre, que era o canal que levaria água para a casa de força principal. Resistência também de avanço de embarcações, estudo de estabilidade de plataforma, tudo feito aí em túneis hidrodinâmicos, em parques hidrodinâmicos, máquinas hidráulicas também. Então, quando vai se criar um rotor novo de uma bomba, é feito esse estudo de semelhança, né? Então, são alguns exemplos, só para que vocês fiquem mais por dentro mesmo dessa aplicação, antes de eu falar dos tipos de semelhança. Se alguém quiser fazer alguma colocação, lembrar de algum exemplo, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não? Tranquilo? Estava só conferindo aqui no chat. E quais são os tipos de semelhança? Né? Para que um sistema seja similar ao outro, né? Eu gosto de falar sistema para a gente não estar pensando sempre só modelo e protótipo. Eu posso ter 2 sistemas e trabalhar com fluidos diferentes, como eu disse. A gente tem que atender, né, a uma semelhança geométrica, a uma semelhança cinemática e a uma semelhança dinâmica. E eu vou falar o que são essas semelhanças, apesar do nome já ser bem intuitivo, né, gente? A semelhança mínima é a geométrica, e a semelhança máxima é a semelhança dinâmica. Semelhança geométrica é o fator de escala, né? Quando a gente faz uma planta, por exemplo, a gente tem ali o fator de escala 1 para 20, 1 para 2.000, 1 para 50.000. É quando a gente diz que as dimensões características daquele problema têm uma escala igual ao outro problema. Então, o fator de escala é quando a gente trabalha com uma variável, né, da nossa dimensão comprimento. Então, a gente vai estar falando que ele vai ter um fator de escala quando tem um diâmetro, né, proporcional de um sistema ao outro, e aquela divisão vai resultar em uma constante. A primeira similaridade é a similaridade geométrica. Passando da similaridade geométrica, que é esse fator de escala, a gente tem a similaridade cinemática. Quando a gente afirma que a velocidade em um determinado ponto daquele escoamento em um sistema deve ser proporcional a um ponto correspondente do escoamento no outro sistema. A razão entre aquelas velocidades, tanto de um sistema quanto do outro, ela é uma constante. E a gente vai estar falando de variáveis como velocidade, para geométrica, variáveis como diâmetro, comprimento, área. Já para a condição de cinemática, de similaridade cinemática, a gente vai estar falando de variáveis como velocidade, como vazão, os fluxos. E se vocês lembrarem, quando a gente falou de linha de corrente, ou de trajetória do fluido, quando um fluido, se a gente observar essa esfera, ela é, sem ser a vermelha, viu, gente? Ela é similar geometricamente a essa outra esfera. E quando o fluido escoa por ela, observe que as minhas linhas de corrente, elas são também semelhantes. Então, ela tem a semelhança geométrica e a semelhança cinemática.
E a última, não menos importante, é a semelhança dinâmica, né? Quando a gente está falando sobre as forças, onde as forças elas são proporcionais à que vai atuar no sistema e em outro sistema, né? E a gente consegue ter uma razão ali, uma constante da razão entre essas variáveis que estão relacionadas à força, que nos traz a semelhança dinâmica, que pode ser também pressão, né, potência, tudo que estiver relacionado à força. E o que é que tem a ver os adimensionais com isso, professora? Tem tudo a ver, né? Absolutamente tudo a ver, porque para que a gente garanta uma similaridade completa, o modelo e o protótipo, eles vão ser similar se aqueles grupos π coincidirem para um modelo e para o protótipo. O que é que eu estou dizendo? A gente tem um fenômeno, a gente conhece quais são as variáveis que influenciam aquele fenômeno, a gente cria os grupos π que, porventura, vai ter variáveis ligadas à geometria, à cinemática, que é o movimento, e à dinâmica, que é ligadas à força. E a depender da semelhança que a gente quer de um sistema para o outro, aquele grupo π de um sistema vai ter que ser igual ao grupo π de outro sistema, contendo aquela variável que a gente está querendo estudar e que tenha similaridade entre eles. Vai ficar mais clara a proporção que a gente for fazer nos exercícios, certo? A gente precisa criar o grupo π, a gente pode usar grupos π que a gente já conhece, em grupos adimensionais que a gente já conhece, para encontrar essa similaridade. Observe que eu não estou dizendo que a velocidade é igual, nem o comprimento é igual, nem a força é igual. Até porque a gente vai ter fluidos diferentes, geometrias semelhantes, mas não idênticas, mas eles vão precisar ser semelhantes. Vamos fazer exercício? Vamos já começar a fazer exercício para a gente começar a fixar isso. Eu trouxe separei 3 tipos de exercício para essa aula, né? Um exercício em que a gente já vai usar um grupo π conhecido, um exercício onde ele dá os adimensionais e outro onde a gente encontra os adimensionais para estudar a semelhança. Então, o objetivo é que a gente consiga fazer esses 3 exemplos para ficar bem fechadinho na cabeça de vocês, a utilização desses grupos adimensionais e, principalmente, que a gente treine também na aula de hoje, né, usar o teorema π para encontrar os adimensionais de um determinado problema. Lápis, papel, calculadora em mãos, se bem que... não, a gente vai precisar de calculadora. Calculadora em mãos, quero a participação de vocês, gente. Não me deixem aqui sozinha, vamos juntos, para a gente fazer o maior número de exercícios que a gente conseguir hoje. Vamos começar com esse primeiro, né? É o mais simples, mas não menos importante. Eu vou ler, a gente vai juntar todas as variáveis que são importantes e seguir na resolução. A Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro possui uma unidade de bombeamento de grande porte para fornecer 5.400 metros cúbicos por hora de água através de uma tubulação de 200 centímetros de diâmetro. Como engenheiro, você atualmente realiza experimentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e deverá determinar a vazão em metros cúbicos por hora que deve ser utilizada para estudar um modelo dessa tubulação em laboratório, dispondo de uma tubulação de 50 centímetros de diâmetro. É dado aqui a temperatura dos 2 locais, né, onde vai estar aí esses 2 sistemas. E se ele está falando de água, a gente não pode... Observe que tudo vem agora da interpretação. A gente não pode esquecer das propriedades dos fluidos, né, que a gente vai precisar trabalhar, ó, massa específica e viscosidade. Então, as 2 primeiras variáveis aqui que são importantes para esse nosso fenômeno. Outra, ele deu o diâmetro dos 2 sistemas. Então, observem que a gente tem outra variável já aqui, que é o diâmetro. E ele quer
a vazão. Vazão nada mais é do que a velocidade vezes a área. Ai, gente, tem uma muriçoca, sei lá o que é aqui. A área a gente consegue encontrar, porque a gente tem o diâmetro dos dois sistemas. Quem é que a gente precisa encontrar, então, para encontrar a vazão? É a velocidade. Então, ó, velocidade. A gente tem 4 variáveis aqui importantes para que a gente crie o nosso número adimensional, ou a gente use um adimensional já conhecido para encontrar a velocidade e, consequentemente, a vazão. Aqui, André, me perdoe, se você estiver falando disso, é um rho da massa específica. Massa específica e viscosidade dinâmica. Era disso que você estava falando? Velocidade, diâmetro, massa específica, que é o rho, desculpa digitar ou desenhar aqui nesse quadrinho do PowerPoint, às vezes é bem traiçoeiro. E aqui é o Mi da viscosidade dinâmica. Estou só escrevendo aqui bem aleatório, mas eles estão mais bonitinhos no próximo slide, só para a gente ir interpretando aqui juntos. Mas obrigada pela observação, aqui é a massa específica. Então, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Né? Vocês concordam que isso daqui é o número de Reynolds? Todas essas variáveis estão contidas no número de Reynolds? Reynolds é massa específica, diâmetro, velocidade dividido pela viscosidade cinemática. A gente pode pegar aqui direto e já usar o nosso número de Reynolds. Inclusive, fizemos na aula passada, né, se a gente fosse fazer esse grupo π, a gente chegaria também no inverso de Reynolds. A gente fez na aula passada isso. A gente tinha um dos πs, do exemplo que a gente fez na aula passada, em que era a velocidade, diâmetro, massa específica e a viscosidade. E aí a gente tinha escolhido como base um L, né? Aqui, diâmetro, massa específica e velocidade eram as bases, né? E aqui a variável mãe, a viscosidade dinâmica. E se a gente fizer, ó, passo a passo, a gente vai chegar no inverso de Reynolds também. Eu não vou fazer de novo, porque a gente fez exatamente esse grupo π na aula passada. Foi o π2 daquele exemplo da esfera. A gente vai chegar no número de Reynolds. Então, esse é um exemplo em que, na interpretação da questão, a gente verifica que as variáveis já são de um grupo adimensional conhecido, que nesse caso foi Reynolds. O que é que a gente precisa fazer agora? Olhar para o nosso problema, identificar as variáveis dos dois sistemas e igualar o número de Reynolds de um sistema ao número de Reynolds do outro sistema. Vou primeiro separar as variáveis, certo? Já a gente iguala isso. Ó, vou separar. Primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer quando a gente for fazer estudo de similaridade é separar todas as informações que a gente tem de um e de outro sistema. Então, a gente tem... Vamos usar Reynolds, né? Reynolds é a velocidade, diâmetro, massa específica, dividido pela viscosidade dinâmica. Então, a gente tem a vazão do Rio de Janeiro. A gente precisa transformar também, né, para chegar aqui na... As nossas unidades precisam ser homogêneas, a gente fala disso desde o primeiro dia de aula. Se a gente tem a vazão, né, a gente tem o diâmetro, a gente também tem a velocidade no Rio de Janeiro. Né? Essas informações elas foram dadas, vazão sobre área é velocidade. A gente tem a temperatura, que é 35 graus. Então, isso nos permite, lá naquelas nossas tabelas de propriedade dos fluidos, a nossa tabela mãe aí,
encontrar essa propriedade do fluido, tanto a viscosidade quanto a massa específica. Olha, isso aqui é tabelado para a água de acordo com a temperatura. E a gente tem o diâmetro também. Todas essas informações elas estão na questão. A gente quer encontrar a vazão. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas eu não poderia criar um grupo π que tivesse diretamente a vazão? Poderia, só ia lhe dar um pouco mais de trabalho. Se você encontrar a velocidade, pode encontrar a vazão, usa Reynolds direto. A vazão, a gente quer encontrar no Rio Grande do Sul. Consequentemente, se a gente encontrar a velocidade, a gente encontra a vazão. O diâmetro foi dado. E para a temperatura de 20 graus, que foi a de lá do Rio Grande do Sul, que foi dada a temperatura aqui, olha, no início da questão, de 20 graus. Na tabela, a gente consegue encontrar as informações a 20 graus de viscosidade dinâmica e massa específica. O que a gente precisa agora é fazer o estudo de semelhança. E já que a gente vai usar o número de Reynolds, a gente vai aplicar o Reynolds para que esse sistema seja semelhante ao outro, o número de Reynolds do sistema no Rio de Janeiro deve ser igual ao número de Reynolds do sistema no Rio Grande do Sul. Observe que se a gente quer encontrar a vazão é uma variável da semelhança dinâmica, né? Ou seja, vazão, velocidade. A gente vai conseguir encontrar essa velocidade no Rio Grande do Sul, para que esses dois sistemas sejam semelhantes. A gente tem todas as informações do Rio de Janeiro. Ó, elas estão aqui. A gente tem diâmetro, massa específica e viscosidade do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai encontrar a velocidade. A velocidade para que esse sistema seja semelhante a este. Os Reynolds, eles têm que ser iguais. Observem que quando a gente dividir o Reynolds do Rio Grande do Sul pelo Reynolds do Rio de Janeiro, isso vai dar 1. Para isso, a gente precisa fazer os cálculos bem corretamente, gente. Substituindo, colocando as unidades aí homogêneas. Se eu estou trabalhando com metro, tudo em metro. Se eu estou trabalhando com tudo em segundo, em quilograma. E aí a gente vai obter a velocidade. Encontre aí essa velocidade. Essa velocidade para que um sistema seja semelhante ao outro. Depois, com a velocidade, a gente consegue encontrar a vazão. Vamos lá? Vamos lá, porque, olha, não adianta interpretar a questão, usar o grupo π para similaridade e errar na matemática básica, né? Então, vamos testar essas calculadoras aí, enquanto há tempo, para não testar só no dia da prova. Eu fiz, professor, aqui deu 2,64 ou 2,65 metros por segundo. Não sei se eu errei. Acho que sim, acho que teve alguma casa. Deixa eu ver se foi a velocidade.
Não, dá isso mesmo. Bateu. Eu tô com a vazão na cabeça. Eu tô com o resultado da vazão na cabeça. Deu isso mesmo, Natanael. Eu vou ler o boa noite do Natanael. Chamo Itamar de Natanael. Tá uma beleza aqui. Só faltou a unidade, André. Metros por segundo. Boa noite, Natanael. Itamar tá certo. Obrigado, André. Falta a unidade somente. Agora sim, me ajustei. Essa gripe deixa a gente meio confusa, gente. Mas tô bem melhor da tosse, viu? Na aula passada eu tive que, meu Deus, não terminou a aula, eu já tossi tanto ainda, mas já tô bem melhor. Vamos lá, encontramos a velocidade, mas falta encontrar a vazão, né? A vazão, a gente vai... Oi? Não, quando você terminar, eu... Pode falar, Celeste não. Ali no início, eu não entendi, não. Porque que, no caso, o Unicef fala sobre só o RJ, que ele dá só a vazão do RJ, é? Isso que eu não entendi. Ele dá só a vazão do RJ e pede para que a gente calcule a vazão do Rio Grande do Sul para que o sistema seja semelhante ao outro. Aí o que a gente fez? Aplicou o número de Reynolds para encontrar a semelhança entre eles e encontrar a velocidade. E aí, com a velocidade, a gente vai multiplicar pela área e encontrar a vazão para que esses sistemas sejam semelhantes. Entendi. Melhorou? E aí, para que esse sistema seja semelhante ao outro, né, a velocidade lá no Rio Grande do Sul vai ter que ser de 2,64, né, resultando numa vazão de 0,52 metros cúbicos por segundo para que eles sejam semelhantes. Né, observe que para a gente encontrar essa similaridade, a gente precisou de um grupo adimensional que tivesse essa variável cinemática, igualá-los e aí sim encontrar as variáveis pertinentes e chegar na vazão. Professora, outra coisa, tá. Isso mesmo, André. André fez uma pergunta agora muito boa. A gente usou Reynolds porque as variáveis batiam com as variáveis que contêm no número de Reynolds. Na verdade, André, ele queria a vazão. Mas para a gente não precisar criar um grupo π, se com a velocidade a gente encontra a vazão, a gente já usou o número de Reynolds. Eu já peguei o número de Reynolds para encontrar a velocidade. E isso vai depender muito da questão. Vai ter questão que vai ter tantas variáveis que a gente vai precisar encontrar o grupo π, todos eles, né, pertinente àquele fenômeno, e pegar só o que tem aquela variável que a gente quer conhecer a semelhança. Isso vai depender demais da questão. Né? Eu comecei com uma mais facilzinha para a gente entender o que é essa aplicação do grupo na similaridade, mas a gente vai fazer uma também que a gente vai precisar interpretar, fazer os PIs, a gente vai fazer uma onde os PIs já são dados, né? Mas já aviso de antemão que na prova é cobrado como faz os PIs para aplicar na semelhança. Já aviso. E aí vocês não dizem que foi surpresa. Perguntas, acho que o Rafael ia perguntar alguma coisa também. No caso ali da viscosidade, das duas viscosidades, né? São a da água em relação à temperatura que elas estão, né? Não tabela, né? Isso, tabelado, perfeito. A gente sabe isso. Tabelado de acordo com a temperatura. Mais perguntas, gente? Fiquem à vontade. Sim, professor, então, usou como referência a temperatura ambiente do Rio de Janeiro? Não. Na verdade, eu dei aqui até no início da questão, eu falei da temperatura 30 graus, ou 20 graus em Porto Alegre, e 35, que foi a média nesse período do ano. Sim, bacana. Certo. Se fosse outro período, a gente precisaria também saber, né, dessa temperatura, de quando isso seria feito, mais uma média aí da temperatura.
Tranquilo, gente? Podem perguntar se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Senão a gente vai passar já para fazer outra. Aproveitar que vocês estão no gás, estou gostando de ver. André, respondi, André botou certo ali, respondi a pergunta do André. Vamos fazer mais uma. Nessa questão, ele fala que óleo sai, 10W, a 60 graus. Então, aqui está a propriedade do óleo a 60 graus, viscosidade cinemática e massa específica. Escoa num tubo horizontal com diâmetro de 0,03 metros, a uma velocidade de 0,95 metros por segundo, produzindo uma queda de pressão de 300 kPa, num comprimento de 155 metros. Água, aí ele já dá outro fluido a 40 graus, viscosidade cinemática da água a 40 graus, massa específica, escoa através do mesmo tubo sobre condições de semelhança dinâmica. Ele está dizendo que o tubo é o mesmo, tá, gente? Não escoa junto, não. Né? Escoa através de tubo igual, né? Gera uma dubiedade aí, mas só para dizer que o comprimento e o diâmetro é idêntico dessas duas tubulações, onde escoam separadamente óleo e água. E ele pede, calcule a velocidade média do escoamento da água e a correspondente queda de pressão, sabendo que os grupos adimensionais desse fenômeno são, observem aqui que ele já dá o π1 em função de Reynolds, do comprimento pelo diâmetro e da rugosidade, que é esse Ezinho, dividido pelo diâmetro. Nesse caso aqui, ele já deu quem são os adimensionais para esse fenômeno. O que a gente vai precisar é escolher qual é que a gente vai usar. O que a gente precisa calcular é a velocidade da água e a queda de pressão da água também. Então, ó, só vou pegar de interesse o grupo que tem variação de pressão, né, e velocidade. Aqui também tem velocidade. Reynolds também tem velocidade. Esse aqui, que é comprimento por diâmetro, e esse, que é rugosidade por diâmetro, não vai nos interessar. Observe que é como se já tivesse feito toda a análise de todas essas variáveis, já foi dado os grupos π. O que a gente precisa é pegar o nosso grupo π de interesse para encontrar essa velocidade média do escoamento e a queda de pressão. Professora, a senhora pode repetir essa parte aí, por favor? Sim, sim. Aqui são os grupos π. Os grupos π já foram dados. A gente não vai precisar desenvolver, encontrar quem são as variáveis para poder fazer π1, π2, π3 e π4. Aqui ele já deu. Ó. π1 é igual a variação de pressão dividido pela massa específica V ao quadrado. Já deu π2, que é o número de Reynolds. Já deu a informação do π3, que é o comprimento dividido pelo diâmetro. E já deu a informação do π4, que é a rugosidade pelo diâmetro. O que a gente vai precisar é escolher dentro desses 4 πs, quais são os πs que poderá nos fornecer a semelhança entre um sistema e outro, referente à velocidade. Eu tenho velocidade no π1 e no π2, porque Reynolds também tem velocidade, e a queda de pressão que eu tenho no π1. André perguntou se tem alguma tabela que pode ser usada para comparar as variáveis. Como assim, André? Eu não sei se eu não entendi sua pergunta. Para comparar as variáveis ou para comparar as dimensões? Como assim? Se existe alguma tabela... Quer abrir o microfone para perguntar, para ver se eu entendo melhor sua pergunta? Tem alguma tabela que pode ser usada para... Certo, então digita aí para a gente tentar entender melhor sua pergunta. Se tem alguma tabela que pode ser usada para comparar as variáveis. Você está perguntando desse exemplo específico, se tem como a gente provar se é adimensional, comparar com quais variáveis, de onde?
A gente pode provar se ele é adimensional realmente, né? Substituindo as dimensões e vendo se dá realmente igual a 1. Reynolds a gente já sabe que é adimensional, por exemplo. Comprimento por diâmetro, eu tenho comprimento por comprimento, então ele realmente é adimensional. Rugosidade também é comprimento por diâmetro, que é comprimento. Esse também aqui, se a gente fizer, a gente vai ver que ele é adimensional. Não sei se é isso, mas tipo, não necessariamente os grupos πs que a gente formar, eles já vão existir, né? Como Reynolds, Plandit, Froude, são números adimensionais que a gente está criando para aquele fenômeno, que no caso, para esse aqui, né, a questão já nos deu qual era os adimensionais. Foi isso, André. Não sei se foi se você me perguntou, se eu respondi. Mas se não, tenta aí. Foi? Nesse caso aqui, ele já deu. Então, todos são adimensionais, a gente vai pegar e aplicá-los. Né? Senão, a gente teria que criá-lo, pegar todas as variáveis que envolvem o fenômeno, criar e possivelmente a gente chegaria neles também. Acho que foi isso, né? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente... Pronto, tranquilo, André. Primeira coisa que a gente precisa fazer, separar as informações de um sistema para o outro. Rafael, também você entendeu em relação a esses PIs, que ele já tinha dado esses grupos PIs, e aí a gente precisa escolher o que tem a informação que a gente quer para que tenha semelhança entre o sistema e outro. Sim, professora, eu entendi. Agora só a gente tem que aplicar, né? Como que as informações que Agora a gente vai aplicar. Perfeito. A gente vai separar as informações que a gente tem na questão dos dois sistemas. Todas as informações que estão aqui separadas estão está descrito na questão: viscosidade para o óleo, massa específica, o diâmetro e o comprimento, que é igual para os dois, velocidade do escoamento do óleo e variação de pressão. Bem como a viscosidade cinemática e a massa específica, né? E aqui é o que a gente quer saber, a velocidade e a variação de pressão para o sistema com água. Observe, gente, sempre vai ficar mais fácil se a gente separar essas informações, né? Que a gente não vai perder nenhuma informação, nem ficar sem entender o que é que a gente vai aplicar quando a gente igualar esses PIs. Outra coisa importante que eu quero frisar, eu não posso pegar o P1 e igualar o P1 do sistema com óleo e igualar o Reynolds que é o P2 do sistema com água. Eu igualo o mesmo grupo π. Por exemplo, eu não posso usar esse grupo adimensional porque tem duas variáveis que eu não conheço: variação de pressão e velocidade da água. Então, a gente vai precisar de Reynolds também. Né? Só tem que eu não igualo o P1 a P2, eu igualo o P2 de um sistema com óleo ao P2 do sistema com água. É o mesmo adimensional sempre igualado com as variáveis de ambos os sistemas. Aqui é a forma reduzida de Reynolds, porque o que ele deu foi a viscosidade cinemática. Então, a gente vai usar a fórmula aí reduzida de Reynolds com a viscosidade cinemática. A gente vai aplicar para encontrar a velocidade do sistema com água, todas essas informações do sistema com óleo e com água que a gente já tem. Todas essas informações que a gente já tem aqui separado. Ó, eu tenho... A gente tem a velocidade desse sistema, tem o diâmetro também, tem a viscosidade cinemática. Temos o diâmetro para o sistema com água
temos a viscosidade cinemática para o sistema com água. Então, a gente vai encontrar o que a gente quer, que é a velocidade. Vou apagar aqui, deixar um minutinho. Mais uma vez, cuidado com a homogeneidade das unidades. Encontrem aí a velocidade do sistema com água, que precisa ser semelhante. A gente usou o número de Reynolds, né? Porque o número de Reynolds tem a variável velocidade. Não pode ser esse, porque aqui a gente não tem a variável de pressão. A gente precisa primeiro encontrar a velocidade, utilizando aqui Reynolds, para depois encontrar a variação de pressão. Vamos lá, valor da velocidade. É 0,03, professora? Sim, Tamar, isso mesmo. O meu Deus. Natanael. Ô, Natanael, eu confundo a voz de vocês ainda, desculpa, gente. Aqui é uma hora dessa da noite, Rafael, falou. Já tá todo mundo rouco, né? Ave Maria, o dia já foi daquele jeito, né? Mas obrigada, é isso mesmo, meninos. O André também confirmou aqui. Rafael também confirmou aqui. Tá? Deu 0,03087, aproximadamente 0,031 metros por segundo. Então, para que esse sistema seja semelhante ao outro, essa deve ser a velocidade da água. A gente precisa ainda encontrar a variação de pressão, né? Então, a gente vai usar o nosso π1, igualar o π1 do sistema com óleo ao π1 do sistema com água, para encontrar essa variação de pressão. Observe que a gente só pode fazer isso agora porque a gente tem a velocidade da água já. É por isso que a gente usou o número de Reynolds primeiro para encontrar a velocidade e agora a gente vai usar o π1, que tem a variável pressão, massa específica e velocidade. Vamos fazer o mesmo, igualar. Observe que é o mesmo π, eu não posso igualar π diferentes, por favor, gente, para encontrar a variação de pressão. E aí? O meu deu 461, Pascal. 461. Acho que dá 300 e alguma coisa.
356. Puxa. Esqueceu o quadrado aqui? Não, né? Esqueceu aqui o quadrado? Vou fazer de novo. Faz de novo. Mas o meu deu diferente também, mas espera aí. Como assim? Calma. Tá calma nessa hora. Calma, vai dar certo. Vai. Será que fui eu? Pode ter sido também. Mas confere aí, gente. Não, eu acho que eu errei. Eu botei 0,75 aqui, ó. No lugar de 95. Deixa eu ver aqui. Deu 3.562,91. 3.000 não, calma. Ainda faltou um zero aqui do Pascal, não? Da pressão. Ó, é 300 mil. São 300 mil, né? 5 zeros. Então, vamos lá. Professor, o meu bateu agora. Esqueci do 1-0 aí no... Exatamente. No 300 mil. Foi o meu bateu agora, exato. Show. Bateu, então 356,3 aproximadamente Pascal. Então, observe, gente. Obrigada, pessoal, pela participação. Não vão esquecer zero na hora da prova, não vão esquecer de levar os quadrados, não vão esquecer nada disso, por favor. Observe que nessa questão, ele já tinha dado o número de Reynolds, o que a gente precisou era identificar um sistema e outro, as informações que a gente tinha, e escolher corretamente o número adimensional que a gente ia aplicar para conhecer a velocidade e a variação de pressão para que um sistema fosse semelhante ao outro, né? Igualando o mesmo π de um sistema ao outro. A gente fez π2 igual a π2 de ambos os sistemas, depois fizemos π1 igual a π1 para cada sistema. Né? Então, observe que da outra vez a gente usou um π que a gente já conhecia, agora ele já tinha dado quais eram os grupos adimensionais que representavam esse fenômeno, e agora a gente vai partir do zero. A gente vai criar os adimensionais para depois aplicá-los. Né? O melhor fica para o final da aula, para a gente acordar aqui juntos. Perguntas, gente, sobre essa questão. Acabei nem deixando espaço aí para perguntas. Professora, tem um problema aqui, eu fiquei fora, caiu aqui, só no iniciozinho. Eita. Aqui quando você começou a falar dos grupos adimensionais aqui, no início da questão, aqui no finalzinho. Isso, que ele já... Sim, vamos lá. Nessa questão, ele já tinha dado, Itamar, os adimensionais que representavam. Observe, π1 aqui em função de π2, π3 e π4. Então, como ele queria velocidade e variação de pressão, então esses grupos aqui não nos interessam, porque ele fala de comprimento, diâmetro, rugosidade e diâmetro. Se ele quer a velocidade e a variação de pressão, o que foi que a gente fez? Pegou o grupo π2, Reynolds, igualou de um sistema ao Reynolds de outro sistema para encontrar a velocidade. Né? Assim a gente vai encontrar a semelhança cinemática. Então, encontramos que todas essas outras informações a gente já tinha na questão. Todas essas informações aqui a gente já tinha na questão. Então, encontramos a velocidade da água para que esse sistema seja semelhante cinematicamente ao outro. Usamos o π1, que tem a variação de pressão, né, para um sistema e para o outro, para encontrar a variação de pressão da água. Todas as outras informações aqui também, exceto a que está em vermelho. Aí π1 escrito em função de π2? Em função de todo... Aqui eu tenho π1 em função de π2, π3 e π4. Não importa muito a ordem, eu só chamei esse aqui de π1 e π2 para a gente se orientar melhor. E a gente igualou o mesmo π de um sistema ao outro para encontrar as variáveis que ele queria que tivesse semelhança cinemática, nesse caso, e dinâmica, no caso da variação de pressão. Itamar caiu, será? Pode perguntar, Itamar. Não, eu estou tentando aqui, processando aqui. Não é que eu entendi, fato.
Fique à vontade, pode perguntar. Professor, esses grupos adimensionais são só para fazer, como é que eu posso dizer, colocar um fluxo equivalente de uma tubulação para outra? A gente pode usar para quais funções? Sim, sim. Se o seu sistema envolver uma tubulação e você identificar todas essas variáveis e quiser encontrar a semelhança de um para o outro, sim. Foi o que a gente fez na primeira. Não, mas essa é uma das funções ou só tem essa função para estar usando esses grupos adimensionais? Essa é uma das funções. Essa é uma das funções aplicar semelhança. Né? Existem números adimensionais que eles são já conhecidos, que nos permitem classificar escoamentos, por exemplo. Né? O fator de atrito nos permite calcular uma perda de carga. Sim, Existem adimensionais que eles já são pré-definidos, né? Por exemplo, por meio de Reynolds e por meio do fator de atrito, se encontra a perda de carga, a rugosidade, fator de atrito, e são 3 adimensionais bem importantes, se encontra a perda de carga, por exemplo. Então, para o estudo de similaridade, a gente precisa dos adimensionais, mas existem adimensionais já bem conhecidos e difundidos na mecânica dos fluidos, que eles são utilizados e estudados em áreas como, por exemplo, tubulações, escoamento de fluido em tubulações. Sim, muito bacana. É uma ferramenta que a gente vai usar para bastante coisa, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E não, assim, digo aqui que não só em fluido, mas termodinâmica, transferência de calor, transferência de massa, em várias ciências. Mas a gente precisa deles no estudo da semelhança também, entende? É onde a gente aplica-os, né, com essa finalidade. Sim. Itamar, você achou mais aqui? Obrigada, Nathanael, também pela pergunta e contribuição. Entendeu o que foi feito, assim. E onde a gente chegou? Entendeu por que a gente usou e onde a gente chegou? Não, entendi onde chegou e o que usou, mas o sentido é que eu fico assim um pouco meio perdido um pouquinho. Assim, a questão do pi em função do outro, que depois isso aí que está meio enroladinho um pouquinho na minha cabeça. Lembra que na aula passada a gente criou os pis? A gente aprendeu a criar os pis? E escrevia sempre no final um em função do outro. Isso. Nessa questão a gente não precisou criar. Ele já deu para a gente quem eram os pis desse fenômeno. Por isso que a gente já pôde pegar eles e aplicar para o estudo de semelhança. No estudo de semelhança, a gente vai sempre pegar o pi de interesse para a gente conhecer aquela variável e igualar de um sistema a outro. Essa é a chave. Uhum. No caso, você queria achar a velocidade da água e depois igualou o outro a variação de pressão. E aí já sabia a velocidade da água e do óleo e a pressão de um lado, achou a pressão do outro, a variação de pressão. Isso mesmo. Vamos fazer uma que a gente vai ter que encontrar os pis para depois aplicar. Vamos lá, firmes e fortes. Todos. Nessa questão, vamos fazer com bem cuidado. Se a gente não conseguir terminar hoje, a gente termina na aula da semana que vem, não se preocupem. Nessa questão, ele fala o seguinte: para predizer o comportamento de protótipos, ao se realizar ensaios em modelos de escala reduzida, é necessário que haja semelhança, né? É o nosso principal objetivo aqui do conteúdo de hoje. O aumento da variação de pressão de um líquido escoando em regime permanente através de uma bomba centrífuga depende, observe, ele já está nos dizendo que a variação de pressão depende, né? É dependente do diâmetro da bomba, da velocidade angular do rotor, da vazão em volume e da massa específica. Então, observem que ele já está nos dizendo isso, ó, que a vazão, ela depende, está em função das variáveis diâmetro, velocidade angular do rotor,
vazão volumétrica e massa específica. Ele já está nos dizendo aí a função característica desse fenômeno. Ainda não são os grupos adimensionais, mas quem é a variável dependente e quem são as variáveis independentes. A tabela fornece dados. Oi? Alguém vai falar? Pode falar. Não, eu tinha entendido, é porque eu acho que eu entendi mal, então. Eu entendi que era a variação de pressão que dependia dessa turma. Oh, é isso mesmo! Ainda bem, Tamar, o professor já está ficando doido aqui, a variação de pressão. Gente, agora o cansaço bateu foi em mim. A variação de pressão, ainda bem que você falou, está em função, obrigada, do diâmetro, da velocidade angular. Eu repeti a vazão aqui. A vazão e a massa específica. Eu estou com sono, estou com dor de cabeça. Está mais acordado que eu. Não, mas aí eu olhei assim, meu sem enxergar direito as coisas, mas não, parece que é isso mesmo. Fez bem, viu? Ó, a variação de pressão em função do diâmetro. E eu ainda grifo, boto o negócio aqui de amarelo, viu? Imagine. A velocidade angular, a vazão volumétrica e a massa específica. Obrigada, meu querido. E vai desculpando aí a todos aí da confusão. Nada, tranquilo. A tabela fornece dados para um protótipo e um modelo de bombas semelhantes. Para condições correspondentes à semelhança dinâmica entre o modelo e o protótipo, calcule os valores que faltam na tabela. Então, ele quer saber a variação de pressão, não é a vazão, tá, gente? É a variação de pressão do protótipo e a vazão do modelo para que um sistema seja semelhante ao outro. Observe que a gente vai precisar primeiro criar os números adimensionais com essas 5 variáveis. Primeira coisa que eu quero, a dimensão dessas variáveis. Se cada um colocar uma dimensão aí, a gente fecha isso rapidinho. Eu quero a dimensão da variação de pressão, da vazão, da massa específica, da velocidade angular e do diâmetro. Vamos lá, se cada um botar uma, a gente termina rapidinho. A gente termina, que eu digo, a gente encontra todas essas dimensões dessas variáveis rapidinho. A densidade é massa por volume, né? No caso, seria... Massa por volume. L é o cubo, né? ml a menos 3. Aí o ômega é 1 sobre segundo, que no caso seria T, né? T a menos 1. T a menos 1. A vazão é L3 sobre T. L3 sobre T, perfeito. E o outro é só L, né? Falta a variação de pressão. Diâmetro, obrigada, André, tinha botado aqui também. Natanael que falou L. Variação de pressão. No caso é Newton vezes vai segundo, ser M... né? Aí não, seria... vai ser M sobre L. É? Pode colocar N? Lembre, pressão, não, M de massa. É massa sobre área, né? Pressão, força. É força sobre força área. Sobre área. É. Então é. Mas eu quero MLT. Aí a força é... Peraí, calma. Eu espero. Se aveste, não. MT ao quadrado. No caso, tem que ter a aceleração, né? Que é a massa vezes a aceleração. Aí você... O M, que você já colocou, né? Que é a massa. Aí a aceleração... Pressão. Eu acho que tá nesse pressão é caminho força sobre área. Ó, MLT ao ao quadrado. Dividido pela área, que é L ao quadrado. Então, a gente vai ficar com M, L a menos 1, T a menos 2. É isso que eu disse. Quase a mesma coisa.
Estava quase lá. Então, de posse da dimensão de todas elas, vamos fazer o nosso passo a passo para criar os grupos adimensionais. Só fiz aqui um treinozinho para ver se vocês estão craque aí nas dimensões. Essa era a nossa função característica. A variação de pressão depende do diâmetro, da velocidade angular, da vazão e da massa específica. Então, listamos todas as dimensões dessas variáveis, todas elas no sistema MLT. Vamos fazer quantos grupos π com elas? Temos 5 variáveis e as 3 dimensões. 2 grupos Nosso π. K. Meu Deus, que é 2. Perfeito. K, 2 grupos π. Show. Quem vai ser as nossas bases? A pergunta que não quer calar. Eu acho que vai ser... Pode ser D. D, que tem um O comprimento, outra. Ômega e Ômega. o Rho. Ômega, que tem um tempo, e massa específica, que tem um M. Então, vocês escolheram como base o diâmetro, a velocidade angular e a massa específica. 3 bases, porque a gente tem 3 dimensões. Show de bola. André também tinha colocado aqui. Estamos no caminho para o 10. Então, essas vão ser as nossas bases. Ó, uma coisa também interessante de se analisar, gente, nessa situação, é que observem, vocês querem ter a informação sobre a variação de pressão e a vazão. Então, já evitem colocar ela como base, para que elas não se repitam nos adimensionais. Então, outra informação também interessante. Se eu quero informação de variação de pressão e de vazão, não vou colocá-las como base, se eu posso escolher outras bases. Outra dica. Vamos lá. A base é quem vai se repetir. Então, vocês escolheram a mesma base que eu escolheria também. Então, a base é aquela que vai se repetir nos adimensionais com os expoentes. A variação de pressão vai para um π, a vazão vai para outro π. E aí a gente quer encontrar quem são esses expoentes de A, B e C. Vamos encontrar separadamente. Depois disso, desse passo, até aí tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida em algum desses passos? Por favor, falem. Até agora não. Até agora foi o que a gente fez ontem. Foi o que a gente fez ontem. A gente está criando o π para aplicar e encontrar a variação de pressão do protótipo e a vazão do modelo. Vamos lá. Vamos agora colocar as dimensões em cada uma dessas variáveis aqui para poder encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Vamos fazer do π1, depois a gente faz do π2. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês acharem 1 minuto para encontrar A, 1 minuto para encontrar B e 1 minuto para encontrar C. Tentem, gente, é importante. Separa dimensão a dimensão para encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Eu vou só pedir, enquanto vocês fazem esses 3 minutos, eu vou aqui rapidinho e já volto. 3 minutos para encontrar quem é A, quem é B e quem é C do π1. Eu já retorno.
Pessoal, alguém já achou aí para comparar? Já achei, botei aqui no chat. Então deu quanto, Rafael? Rapaz, eu encontrei. É mesmo, é A igual a 2. Né? A igual a 2. Eita, já tive valores, já tive números. B, Vamos agora lá. B eu encontrei igual a menos 2. Bom, meu B ficou menos 2. B, Porque... menos 2. Até porque eu tava falando pro de André aqui, ó. E achando que era o teu. Enfim. E o C deu menos 1. Pronto, o meu ficou igual ao de Rafael. Dá menos 2 e menos 1. Vamos com calma. Vamos pegar aqui só quem está em cima do M. Ó, 1 mais C é igual a 0. Então, C é igual a menos 1. Agora o T. Ok. Menos 2 menos B. Então, B vai dar menos 2. Agora, em cima do L, menos 1 mais A menos 3C. Só tem que ser, a gente já sabe que é menos 1. Então, a gente vai ficar com menos 1 mais A. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3 igual a 0. Eu peguei o menos 3 do L. Ah, sim, André. Aí a gente vai ficar ó, com A igual a menos 2. Nunca esqueçam de fazer a distributiva aqui certinha, para a gente não escapar aí nada. E sempre prova também, André. Depois que faz, que substitui lá em cima, André e Natanel, sempre prova para ver se vai cortar. Né? Sim, Como não, é que a gente verdade. faz a prova? Que eu errei. Como é? Achou? Eu realmente não aprovei. É porque eu tô trabalhando É também. bom provar. Não, é bom provar, ó. 1 menos 1 do M, 0. Agora do T, menos 2 mais 2, 0. Agora do L, menos 1 menos 2 menos 3, mais 3, 0. Aí a gente tem a certeza de que a gente encontrou os expoentes corretos. Vamos fazer o P2 agora com mais calma. Devagar e provem. Depois que encontrarem a B e C, provem. Dá mais 3 minutinhos. Gente, não saiam, tem lista de presença também, tá? Fiquem aí, firmes e fortes. Ó, André, menos 3, menos 1 e 0. Provou, André, já? O professor meu deu A igual a menos 3, B igual a menos 1 e C 0. Eu vou provar agora. Provem.
Vou dar um tempo para fazer essa prova. Não façam isso, gente. Aproveitem que tem como tirar a prova dos 9, a famosa prova dos 9. Façam. O meu é igual ao do André mesmo. Vou só provar. Mas tá certo. Eu só não queria dizer que estava certo para obrigar vocês a provarem. Ó, C é igual a 0. Eu só tenho um M aqui. O Então, meu é C igual também, igual a então tá 0. certo. Todo mundo dando a mesma Ai, meu resultado. Deus. Pronto. B igual a -1. Ai, -1. Eita, que esse -1 ficou estranho aqui. Deu igual, então tá tudo certo, né? 3. A deu 0. C deu 0. Então, a gente vai ficar com 3 mais A igual a 0. Aí, tá vendo? Rafael foi sensato, mas o bom é que estava todo mundo certo. A igual a -3. Sempre prova, gente. Sempre prova. Eu tenho, ó, L3 menos 3, T mais 1, realmente vai dar 0. Aí eu pergunto, acabou aqui? Não, lembrem da representação. Só acaba quando a gente coloca um em função do outro. Olha, Itamar, quando você chegou de volta naquela questão, era isso que eu estava te dizendo, que a questão já tinha dado os pis em função um do outro. Nesse caso, a gente encontrou, né? E aí a gente ainda vai usar esses pis. Aí pode usar tanto de um lado só, um pi, tipo o pi2, ou pode usar o pi1 quando for conveniente, igualando, fazendo a semelhança, né? Isso, igualando não um ao outro, mas ao mesmo pi, aos dois sistemas. Isso. Pegando um pi de um sistema e um pi do outro. Isso. Por exemplo, ó, Professora, vou voltar lá para aquela. Oi. a senhora pode explicar de novo essa representação aí, por favor? Porque Isso, a gente qual o pi que a senhora colocou. usou, que eu não entendi. A gente colocou o pi1, né? Ó, a pi1 está aqui, um pi1, em função do pi2. Depois que a gente encontra os pis, ó, a gente botou aqui o pi1 em função do pi2, que é a representação. Não, André, você pode botar pi2 em função de pi1, pi1 em função de pi2, isso não vai interferir a ordem. Mas tem que representar os dois, né? Um em função do outro e o Tem que outro. representar. Isso. Se fosse Professora, mais de dois agora pis, eu entendi, professora. Entendi o que foi feito. se fosse mais de 2 pis, eu separava aqui, ó, com ponto e vírgula e ia colocando os outros. Agora que a gente já encontrou os pis, pi1 e pi2, peguei aqui eles representados e a gente vai encontrar o que a gente quer, né? Ele quer a variação de pressão do protótipo. Então, a variação de pressão tem aqui no meu pi1, eu vou pegar e igualar. Eu só botei o que estava negativo para o denominador, tá, gente? Para facilitar aqui. E aí, o que é que a gente vai fazer? Igualar o pi1 do protótipo ao pi1 do modelo. Para encontrar a vazão, a gente vai igualar o pi2 do protótipo ao pi2 do modelo. Então, essa questão, ela traz o geralzão do que é o objetivo, criar os pis para encontrar essas semelhanças. Acho que com essa a gente fecha com chave de ouro aí esse nosso assunto. O ruim é que a lei está em minutos, o radiano é em segundos, está em Ah, milímetro. Aff, Maria, perfeito, meu Rafael. Jesus. Transformar tudo isso aqui, tornar tudo isso aqui homogêneo. Está trabalhando em segundo, tudo em segundos, está trabalhando com metro, tudo em metro.
por favor, não vão misturar tudo. Usando aquele exemplo que a professora deu no início, na outra aula, tá uma salada de frutas. Professora, mas Como é? irradiando por segundo velocidade angular. Não, precisa não. Não, precisa não. Só o segundo mesmo. Que é aqui em minuto, transformar em minuto. Não consegui ouvir o que Itamar falou. Não, você usou 2 maçãs e uma melancia, se eu não me engano. Aí tá uma salada inteira. Bem isso. Bem isso. Aqui tem 2 maçãs, uma melancia, uma ameixa. Vamos deixar tudo homogêneo. Aí, Natanael, voltando, aqui não precisa, né? O radiano já está em segundo, só transformar aqui que está em minuto para segundo. O que está em milímetro para metro, né? Tornar as unidades homogêneas, fazer com que tudo vire maçã. Muito bom, muito bom. Professora, só uma... Gostaram do exemplo? Sim. Só uma última pergunta, professora. Pode perguntar. No caso, na questão, ela poderia ter pedido também a vazão também, né? A gente poderia encontrar a vazão, né? Tipo, ela pede os dois ou você pede só um, nesse caso? Não, aqui ele pede tanto a variação do protótipo quanto a vazão do modelo. Aí a gente vai usar o PI2, fazer a mesma coisa para encontrar a vazão do modelo, usando o PI2. É isso que eu estava pensando. No caso, é só fazer a mesma coisa, né? PI2, a mesma coisa. Joga todas as variáveis para onde está e iguala, né? Show de bola, é isso que eu estava querendo saber. Obrigado. Vou deixar essa parte mais matemática para vocês fazerem, certo? Mas tem aqui está bem bonitinho aqui no slide, inclusive com o resultado. Vou pedir só para depois vocês conferirem, mas acho que vocês já pegaram a ideia da questão, essa aplicação, como o Rafael tinha perguntado, a vazão. Aí vocês vão pegar o PI2 e igualar do protótipo de modelo. Isso, os mesmos PIs. O pi que tem aquela variável que você quer conhecer, certo, André? E a gente iguala sempre os mesmos pis, não pode igualar pi diferente. Já vi muito aluno pegar e igualar pi diferente do protótipo, do modelo. Vai ter chamado assim, Pedro. Fiquem aqui, calma, não me abandonem. Hoje a gente se empolgou, não foi? Mas respondi, André, sua pergunta. Deixa eu só pegar aqui a lista de presença, gente. Só um minutinho. Ai, meu Deus, eu ia encerrar a chamada. Lista de presença no chat. Interromper aqui a gravação, senão vai ficar 1000 horas lá no YouTube.